Meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Na pessoa do Espírito Santo, Deus abençoe vocês com entendimento. A Bíblia fala, Paulo fala, que o Deus deste mundo, cegou o entendimento, ou melhor, os entendimentos das pessoas, dos incrédulos, os que não creem em Deus. Eles não creem em Deus porque o diabo cegou o entendimento deles. Por isso que você fica perguntando, puxa, mas por que fulano, Beltrano, Cicrano, poxa, viu o poder de Deus, tem visto o poder de Deus e ainda assim não se curva, não se converte, enfim. É por isso, porque o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos das pessoas. Então você tem que entender essa parte, o outro lado, né? Porque às vezes fica criticando uma pessoa, coitada, o diabo cegou o entendimento dela. Mas a minha oração é justamente essa, que o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, o único que é verdadeiramente Deus, onipotente, onipresente, onisciente, o Criador de todas as coisas, o Deus que é grande, imenso, esse Deus seja com você para libertá-lo dessa cegueira espiritual, se é que é o seu caso. Não creio, porque se você está participando desta live, é porque você tem interesse, é porque há dentro de você uma fé, e é isso que nós queremos que aconteça, você venha entender o propósito de Deus para a sua vida, para que você mude, tenha uma vida de qualidade. Você sabe que pela palavra de Deus tudo se faz novo, tudo se faz novo, a partir da nossa consciência, do nosso entendimento, do momento em que nós entendemos o que Deus quer de nós, aí não tem diabo, não tem dificuldade, não tem problema, não tem luta que a gente não possa prevalecer no entendimento de Deus. Agora, quando nós falamos esta semana e temos batido que a glória da última casa é maior do que a glória da primeira casa, você entendeu que é um casamento, né? Porque o casamento de Deus com o povo de Israel foi através de um templo feito de ouro por dentro. Mas quando o povo de Israel se corrompeu, adulterou, então Deus deixou aquela casa e, obviamente, hoje, nos dias atuais, depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele enviou o seu Espírito para conduzir, para levar as pessoas ao entendimento da vontade dele. Então, o Espírito Santo é o que nos guia em toda a verdade. Então, há pessoas que ainda não receberam a glória da última casa, que ainda estão esperando, aguardando, estão lutando contra a sua própria carne, lutando contra a sua própria vontade, o seu próprio coração, seus desejos, suas cobiças, seus sonhos. Então, há um conflito imenso entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de si mesma. Essa é a maior guerra que nós, seres humanos, encontramos para finalmente
a glória da última casa descer sobre nós. É muito glorioso isso. Mas quando acontece, quando você vence a sua carne, sua vontade, seu coração, enfim, quando você vence o mundo, pronto, aí sim, você despojou-se de tudo e veio então, ou vem então, a glória da última casa, que é o Espírito Santo, desce e faz morada dentro de você. É isso aí. Você entendeu, né? Graças a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo deve iluminar, deve fazer você entender melhor do que nós estamos falando, porque é Ele quem convence, não somos nós. Veja só uma coisa. O apóstolo Tiago, ele era o meio-irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Ele era filho de Maria e José. Jesus era filho de Maria com Deus, com o Espírito Santo. A glória de Deus desceu sobre Maria e gerou nela Jesus, o Filho de Deus. Quando a glória de Deus desce sobre nós, ele faz gerar-nos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Bem, então o apóstolo Tiago, dizendo ou dirigindo a sua epístola aos cristãos, aquelas pessoas que criam em Deus, não só os cristãos, mas os judeus também. Os judeus. Ele então fala assim, porque havia muitos conflitos dentro das igrejas. Naquela altura já havia problemas nas igrejas, mesmo tendo visto o poder de Deus. Mesmo assim, havia problema, porque onde há carne, há problema. Veja só, ele diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde? Porque isso existe no meio religioso ou no meio da igreja cristã. Aí ele diz, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Aí ele fala desses deleites. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos. Quando ele fala matais, é odiar. Porque odiar era matar. Quando a gente odeia alguém, nós estamos matando aquele alguém. Nós estamos na posição de assassinos. Matais e sois invejosos. E nada podeis alcançar. Nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Porque não pedis. Não é preciso cobiçar, não é preciso matar, não é preciso odiar, não é preciso invejar, não é preciso combater, guerrear para você ter uma vida com casamento com Deus, uma aliança com Deus. Se o Espírito Santo está em você, não há necessidade de você guerrear ou querer lutar pelo pão nosso de cada dia. Não. Jesus ensinou os discípulos a orar, dizendo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pronto, acabou. Só isso. Precisava brigar, lutar e se indispor com o irmão, ou irmã, sei lá. Enfim. Então, o apóstolo Tiago, ele identifica esse problema dentro da igreja. E diz, pedis e nada recebeis. Por que pedis e nada recebeis? Porque pedis mal. Pedis mal. O que significa pedir mal? Pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Isso
acontecendo com aqueles que criam em Jesus, claro. Obviamente não tinham o Espírito Santo, porque se tivessem não estariam nessa situação. A glória de Deus não estava dentro deles, então não havia essa situação. Mas porque eram carnais, porque eles ainda não tinham a glória de Deus dentro de si. E isso acontece dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Acontece, sim. Vai fazer o quê? Você está lidando com seres humanos. O coração é cada um, é terra que ninguém entra, só o Espírito Santo. É ou não é? Só o Espírito Santo. Então ele diz assim, essas pessoas que eram cristãs, mas não eram o templo, morada do Espírito Santo. A glória de Deus ainda não estava neles, embora estivesse disponível naquela altura. Mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então ele fala adúlteros e adúlteras. Puxa, isso é forte. Aí ele diz assim, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, quando a pessoa tem a glória de Deus, que é o Espírito Santo dentro de si, ela vira as costas para o mundo. Aqui, adúlteros e adúlteras não são como aquelas pessoas que têm outras pessoas, relacionamentos extraconjugal. Não é isso não. Porque essa aí já está acostumada. Mas está falando de adúlteros e adúlteras dentro da igreja. Mas não porque tinham cometido adultério com outras pessoas. Não, porque quando a pessoa é casada com Deus, aliada com Deus, tem uma aliança, um matrimônio com Deus, então ela não tem nada desse mundo. Ela não aspira nada desse mundo. O sonho dela é agradar a Deus. O sonho dela é fazer a vontade de Deus, não a vontade da carne, não a vontade do coração, não a vontade, entendeu? Aquela vontade de ter isso, ter aquilo e ter aquilo outro. Porque isso que as pessoas têm, esse desejo, essa cobiça das coisas do mundo, é adultério para Deus. É adultério. Porque está deixando a glória maior, que é a presença de Deus, para se envolver com o mundo, para se prostituir com o mundo. Isso é pecado, mas um pecado grotesco diante de Deus. Por isso que o apóstolo fala sobre os ciúmes que o Espírito Santo tem de nós. É isso. Porque vamos fazer uma analogia. A Bíblia está cheia de analogias, comparações. Então, ele compara uma pessoa que é de Deus e adulterando com o mundo. Essa criatura não sabe que o Espírito de Deus tem ciúmes dela. Ele não quer dividi-la com ninguém. O Espírito Santo não divide com ninguém. Ele não divide você com ninguém, sabia, minha amiga? Muito legal isso, muito bacana. Mas se você insistir em querer dividir-se com o mundo, aí você vai estar apagando o Espírito Santo. E por isso você vai cobiçar e não vai ter nada. Vai matar, vai invejar, vai lutar, vai guerrear com a força do braço, não vai ter nada. Que é o que acontece, é o que mais acontece dentro das igrejas. E aí vem aquelas pessoas que dizem, olha, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Fala em línguas, mas fala mentira também. Ora. Como é que pode uma pessoa cheia do Espírito Santo vivendo a mentira, falar a mentira, vivendo, enfim, com enganos? Então, tudo isso, minha amiga e meu amigo, a gente vê que Deus tem um cuidado todo especial com aqueles que são dele, aqueles
onde ele faz morada. Eles têm paz. Primeira coisa que acontece quando a glória da última casa desce e faz da sua vida, do seu ser, do seu corpo, da sua mente, dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, faz de você a morada dele. Exatamente isso. Quando ele faz morada em você, você tem paz. Você não vive naquela cobiça inescrupulosa, você não vive naquele com ódio porque fulana fez isso com você, falou mal ou não cumprimentou você. Você não fica com inveja do automóvel, do vestido, da roupa, do cabelo, da beleza da outra pessoa. Você tem a glória de Deus dentro de você. Entendeu? Quando você tem a glória de Deus, você está em paz. Você não vive em busca de novidades, porque você já é completa, é completo. Você já é feliz, porque o Espírito de Deus faz a gente ser feliz, faz a gente estar em paz, faz a gente viver aquilo que a gente crê, aquilo que está escrito. Então você fica em paz, no seu cantinho, no seu ninho, com a sua esposa, com o seu marido. Então você cria a sua família, os seus filhos, dentro desse mesmo padrão. Os filhos vão herdar esse padrão de fé, esse padrão de vida, esse padrão de paz dentro da gente. Por isso, eu ontem falei, quando nós nos casamos, Esther e eu, antes eu busquei uma criatura. Eu falei, não, meu Deus, eu não quero dar um passo em falso, porque eu via meus irmãos em problemas com seus respectivos casamentos. Eu falei, não, de jeito não, especialmente o meu irmão mais velho. Era um desastre. Eu falei, não, meu Deus, eu não quero isso, eu quero uma coisa para sempre. A Esther, da mesma forma, tinha no seu tio, sei lá, alguém, a sua tia, que foi deixada pelo seu marido, e ela sofreu tanto. E a Esther viu isso, ela disse, não, eu não quero isso, meu Deus, eu quero um servo teu, alguém que vai me completar e que vai me fazer ficar satisfeito. Sabe, quando você... Desculpa lá, mas é um exemplo meio chulo, mas dá para você entender que é melhor. Sabe quando você senta à mesa e faz uma refeição e você fica satisfeito? Satisfeito. Puxa, estou satisfeito. Pois é. Quando a glória da última casa desce sobre nós, que é o Espírito Santo, a gente fica satisfeito. A gente fica sossegado. A gente vai dormir sossegado, a gente levanta sossegado, a gente vive sossegado, a gente trabalha sossegado, a gente rende mais no nosso trabalho, porque a gente está sossegado, a gente está em paz. E a gente fica feliz, fica alegre, fica satisfeito. Puxa, como é gloriosa esta palavra. Então, o apóstolo Tiago diz, adúlteros e adúlteras. Não é que eles estavam tendo casos extraconjugal. Não, é porque eles estavam tendo amizade com o mundo. Eles queriam o reino de Deus, mas também queriam o reino do mundo. Aí não dá. Ou você opta pelo reino de Deus e vive de acordo com as suas regras, ou você opta ou escolhe
o reino desse mundo e vive de acordo com as suas regras. Não tem como uma pessoa querer viver com um pé no mundo e outro no reino de Deus. Não dá. Porque o que reina neste mundo é o diabo. Quem se sujeita ao reino deste mundo se sujeita ao próprio Satanás. E quem se sujeita ao reino de Deus se sujeita exclusivamente ao Senhor, o Espírito Santo, que é o guia, que orienta, que dirige, que conduz a nossa vida, a nossa mente em toda a verdade. Então, a pessoa tem que escolher. Isso é uma decisão pessoal. A mesma coisa aconteceu com Eva, com Adão, lá no jardim. Escolheram o mal, colheram os frutos. Então, Deus nos dá o discernimento para a gente escolher o que é certo, o que é justo, o que é correto, para que então nós venhamos colher os frutos de justiça, os frutos do que é bom, do que Deus nos dá. Então ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pô, isso é muito forte. Caramba! Às vezes a pessoa luta, porque o diabo está ali na vida dela. Ela não tem nada com Deus, então o diabo prevalece na vida dela. O diabo vence, porque ela não tem nada com Deus, porque ela é inimiga de Deus. Se ela fosse amiga de Deus, tal e qual foi Abraão, então o próprio Deus se incumbiria de defender Abraão. E foi isso que ele fez. Ele guiou Abraão por 175 anos. Ou melhor, por 100 anos, porque ele se revelou com 75 e Abraão viveu 175. Então, Deus ficou com Abraão 100 anos ali, dirigindo, conduzindo. Mesmo diante das fraquezas dele, que ele deu ouvidos a Sara, mas isso são outros 500. O importante é que ele morreu em ditosa velhice. Ditosa velhice. Por quê? Porque ele era amigo de Deus. E quando a gente vê Abraão, quando a gente lê a história dele, puxa vida, a gente fica cheio de fé, porque ele foi o homem de fé. Mas o mundo hoje não, as pessoas estão dentro das igrejas, nem todas, claro, tem aquelas exceções, não são muitas, mas graças a Deus são exceções. Então, estas são a glória de Deus por onde quer que vão, onde quer que estejam. Ah, que maravilha, que coisa gloriosa. Quisera eu passar para vocês, ter palavras para falar aquilo que venha fazê-los entender com perfeição o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, ele mesmo se constitui inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Então você vai ser inimiga de Deus. Você, não é o diabo. Às vezes a gente joga a culpa em Satanás, mas é a própria carne. A pessoa escolheu servir ao mundo e aí já era. Por isso que ele diz também, não cuidais, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura. 2 pontos. O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Quer dizer, o Espírito Santo que habita em mim, ele tem ciúmes, como uma mulher tem ciúme do seu marido, do seu esposo, ou
o marido tem ciúmes da sua esposa, porque não quer dividir com ninguém. É ou não é? Não é assim. Esse é o verdadeiro amor. Claro que o verdadeiro amor não arde em ciúmes, mas tem aquele ciúmezinho natural do ser humano. O Espírito Santo, ele tem ciúmes daqueles que são dele. Ele não aceita dividir com ninguém. Se a gente insiste, então a gente vai estar apagando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo em nós. E aí nós vamos colher os frutos dessa infidelidade. Ah, minha amiga, meu amigo, é muito grande, é muito glorioso, é grandioso. Deus é muito grande. Ele não nos trata assim, ele está lá em cima, no infinito, e deixou a gente aqui embaixo ao Deus dará. Não, de jeito nenhum. Ele mesmo diz, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os que estão vivendo ainda do outro lado. Você que deseja e quer, Deus também quer. Ele quer fazer morada em você. Mais do que você necessita, ele quer fazer morada. E enquanto você não entrega 100%, não se despoja, não se despede, oh meu Deus do céu, enquanto você não tira toda a sua roupa e vá ao encontro dele, sua roupa espiritual que eu estou a falar, quando você não chega no altar, não entrega toda a sua vida, seus sonhos, seus desejos, suas cobiças, tudo, está aqui. Eu entrego o mundo que estava em mim, eu tiro de mim e coloco aqui no altar. Está aqui a minha vida. Aí sim, o Espírito Santo vem. Que é representado pela oferta. A oferta representa a nossa alma. Representa o que está dentro do nosso coração. Deus faz isso, amiga e amigo. Ele fica aguardando que cada um tome a sua própria decisão, faça a sua própria escolha. Eis aí o reino do mundo. O reino do mundo é o reino do inferno. E eis aí o reino de Deus. É o reino de paz, de vida e vida com abundância. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Olha, você vê que a analogia entre Deus e o homem, o ser humano, o templo, Deus fazendo o ser humano a sua morada, o seu templo, é o casamento. Marido e mulher, mulher e seu marido. Os dois juntinhos, os dois ali fiéis, um com o outro, leais, vivendo em paz. Estou satisfeito, eu achei o meu amor, agora eu não preciso de mais nenhum. Eu não preciso de aventura nenhuma. Eu achei o meu amor verdadeiro. É isso que Deus quer. Se você quiser aprender a amar, assim como você tem aprendido a fé, aprenda a amar. Hoje é dia que nós consagramos para ensinar o povo interessado em amar. Amar. Quando a gente ama a Deus, a gente aprende a amar a pessoa, especialmente a pessoa mais próxima da gente, que é o marido ou a esposa. Entendeu? Hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto, com o Renato e a Cristiane. Você é o nosso convidado, mas não só aqui, mas também em qualquer lugar, onde quer
que haja uma igreja universal do Reino de Deus, o pastor e sua esposa vai estar dando para você o que ele recebeu, o que eles receberam de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, se assim Ele o permitir. Graças a Deus.